Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui o radialista Antônio Carlos Valente, de Santana do Livramento. Quero compartilhar com os senhores uma entrevista que eu realizei lá no dia 18 de agosto de 1999 com o historiador Ivo Caggiani. Que maravilha, né? Essa entrevista é uma relíquia, é uma dentre tantas entrevistas que humildemente eu tive a alegria de realizar ao longo da minha carreira de repórter, de radialista. Essa entrevista eu fiz com o saudoso e inesquecível historiador santanense Ivo Caggiani no dia 18 de agosto de 1999, à tardinha, 5 e pouco da tarde, na residência do historiador Ivo Caggiani, ali na Rua Uruguai, na Rua Vasco Alves, né? O historiador Ivo Caggiani sempre morou na Rua Vasco Alves, na frente da APAI, né? Ali era a residência dele, ali funcionou o jornal Folha Popular, que foi de sua propriedade. E eu 2 vezes por semana, no mínimo 2 vezes por semana, eu costumava visitar o historiador Ivo Caggiani de tarde, ali na sua casa, no seu escritório, porque o escritório dele funcionava na sua residência, né? E aí eu ia tomar mate com ele, como eu estou fazendo agora, e nós ficávamos conversando sobre a história de Santana do Livramento, e eu aprendi muito com o historiador Ivo Caggiani. Ele me contava curiosidades, fatos pitorescos de Santana do Livramento, né? Ele era um historiador, ele era conhecido como o tabelião do tempo, né? Desde menino se dedicou a escrever a história de Santana do Livramento. E essa entrevista, como eu vou apresentar agora para os senhores. Agora termina a minha fala, os senhores podem clicar e começa a entrevista com o historiador Ivo Caggiani, né? Como eu disse, eu fiz essa entrevista no dia 18 de agosto de 1999, um ano antes de o historiador falecer, lamentavelmente. O historiador Ivo Caggiani, que também foi vereador, né? O historiador Ivo Caggiani é aquele tipo de pessoa que não devia morrer, né? Não devia morrer. Um homem que pesquisava profundamente a história e escrevia a história de Santana do Livramento, um ser humano maravilhoso, e faleceu no ano 2000. O historiador Ivo Caggiani faleceu exatamente no ano 2000, né? Com 69 anos de idade, não chegou aos 70 anos, né? E eu estou aqui tomando meu mate nesta tarde cinzenta de quinta-feira, aqui em Santana do Livramento. Hoje é quinta-feira, são 25 de agosto de 2022, né? 25 de agosto de 2022, o relógio marca 17 horas e 40 minutos, estão faltando 20 minutos para 6 horas da tarde, e hoje é o dia do soldado, né? 25 de agosto é o dia do soldado. Meu abraço, minha homenagem a todos os soldados, todos os militares, em cuja classe eu tenho muitos e muitos amigos, né? E então eu quero compartilhar com os senhores essa entrevista. Essa entrevista é uma relíquia, é mais uma joia preciosa. Nós vamos ouvir a voz do historiador, e eu entrevistei ele sobre o livro Honório Lemes, o personagem Honório Lemes, né, o Leão do Caverá, e o historiador Ivo Caggiani, lá em 1999, acabara de escrever o livro Honório Lemes, um herói popular. Que coisa maravilhosa, né? E um livro belíssimo, né? O historiador Ivo Caggiani escreveu muitos livros, né? E ele estava publicando esse livro em 1999.
Então eu convido os senhores para nós escutar, assistir essa entrevista. E eu fiz essa entrevista para a Rádio Cultura, aqui de Livramento. Naquela época, eu era colaborador da Rádio Cultura, né? Eu era colaborador da Rádio Cultura, eu fazia reportagens para a nossa querida... Eu trabalhei na Rádio Cultura, né? Eu fui funcionário da Rádio Cultura. Em 1978 eu fui funcionário da Rádio Cultura. Depois eu fui trabalhar em outras emissoras de rádio, viajei muito por várias cidades, e quando eu retornei para Livramento, trabalhei na Rádio Maratã, aqui de Santana, fui um locutor da inauguração da Rádio Maratã, um dos locutores que inaugurou a Rádio Maratã. Trabalhei na Rádio Líder FM, trabalhei na Rádio RCC FM, com muito orgulho, fui funcionário dessas emissoras de rádio, e fui funcionário também da Rádio Cultura, e em 1999 eu era colaborador da Rádio Cultura. Eu fazia programas de rádio na Rádio Cultura e colaborava com entrevistas culturais na área cultural. Eu fiz o programa do Roberto Carlos na Rádio Cultura, eu fiz um programa de muito sucesso chamado Cavalgando Lembranças, onde eu contava a história do cantor Teixeirinha, do cantor Gildo de Freitas e do cantor José Mendes, domingo de manhã. Programa lindo que eu tive na Rádio Cultura. E em 1999 eu fazia esses programas na Rádio Cultura. Eu fazia o Roberto Carlos, sábado de tarde, Cavalgando Lembranças, domingo de manhã, sobre o Teixeirinha, a história do Teixeirinha, do Gildo de Freitas e do José Mendes, cantores que eu gosto imensamente. E fazia um programa, um comentário de cinema no programa Correspondente Cultura do meu querido amigo Clodomiro Gonçalves. E eu realizava entrevistas da área cultural e eu apresentava na Rádio Cultura no programa do Clodomiro Gonçalves, Correspondente Cultura. E essa entrevista que nós vamos assistir, que os senhores vão ouvir agora, eu apresentei na Rádio Cultura. Ela foi apresentada, reproduzida no programa Correspondente Cultura do querido amigo e colega Clodomiro Gonçalves, né? Essa entrevista com o historiador Ivo Cagiani, uma entrevista bonita, linda. A gente mata a saudade do historiador Ivo Cagiani, né? Meu abraço para todos os seus familiares, com os quais eu tenho uma ótima relação de amizade, né? A sua filha, a única filha, Maria Esther Cagiani, o seu genro Paulo Luizelli, e os filhos dele, né? Netos do historiador Ivo Cagiani, né? A viúva do historiador, a dona Jurema, que está já bem idosa, mas está viva, está forte, né? Moram ali no mesmo endereço na rua Vasco Alves, né? Em frente ao prédio da APAI ali, né? Vamos escutar, vamos assistir, pessoal, essa entrevista maravilhosa que eu fiz lá em 1999, um ano antes do historiador falecer, ele falando sobre o Honório Lemes, sobre o livro que ele tinha escrito. Espetacular. Vou tomar mais um par de mates aqui e um grande abraço, um beijo no coração de todos, aqui do radialista Antônio Carlos Valente. Olha o mate. E viva, viva o nosso querido historiador Ivo Cagiani, que Deus o tenha no reino do céu. Vamos ouvir a entrevista. Senhores ouvintes da Rádio Cultura, nesta tarde do dia 18, hoje, historiador? 18. Hoje é 18 de agosto de 1999, 5 horas e 18 minutos da tarde, 5 e 18 desta tarde, uma tarde relativamente fria de inverno. Estou aqui no escritório, na residência do historiador Ivo Cagiani, historiador santanense Ivo Cagiani, tomando chimarrão com o historiador, e agora vamos bater uma charla. Vou ter uma charla com o historiador Ivo Cagiani a respeito de seu mais recente livro, a sua obra intitulada Honório Lemes, um herói popular. Historiador Ivo Cagiani, que prazer, que alegria, historiador,
recebê-lo na programação da Rádio Cultura de Livramento, de Santana do Livramento, para o senhor nos contar um pouco sobre este livro lindíssimo, a biografia do general Maragato Honório Lemes. Bom dia, historiador Caggiani. Bom dia, é um prazer falar pelas ondas da Rádio Cultura, essa tradicional emissora que honra Santana do Livramento. Pois não, então nos fale sobre este livro, Honório Lemes, um herói popular. O Honório que participou de vários episódios e todos os movimentos armados entre 1893 e 1930. Olha, eu estava devendo ao general Honório Lemes uma biografia, já que eu havia publicado 2 livros sobre o general, seu contendor, o general José Antônio Flores da Cunha, uma biografia, e um outro livro, General Flores da Cunha, Pensamento Político, e colaborado de forma decisiva para a publicação de um outro livro, que de perfil parlamentar do general José Antônio Flores da Cunha, publicado pela Assembleia, que vai ser lançado aqui em Santana do Livramento no dia 27 do corrente mês. Aliás, eu recomendo que as pessoas interessadas compareçam ali, porque o livro é uma belíssima obra sobre o Flores da Cunha, vai ser distribuída graciosamente para os presentes. Dia 27 deste mês, o livro do Flores da Cunha. Qual é o local? Olha, parece que é na Sala Cultural. Na Sala Cultural, um lançamento realizado da Assembleia Legislativa do Estado. Historiador Ivo Caggiani, e agora o Honório Lemes, o livro do Honório. Depois de publicar esses livros sobre o general José Antônio Flores da Cunha, eu resolvi resgatar a memória do general Honório Lemes. Até agora eu publiquei biografias só de santanense. Então, dessa vez eu estou publicando a biografia do Honório, que não é santanense, mas que viveu entre Rosário e Santana do Livramento durante toda a sua vida. O general Honório Lemes nasceu em Barro Vermelho, no município de Cachoeira do Sul, um ano antes do início da Guerra do Paraguai, 1864. E menino ainda, criança quase, veio para Rosário do Sul. E se dedicou durante muitos anos às lides rurais. Primeiro auxiliando o pai nas lides rurais, pequeno produtor rural, e depois ele iniciou as suas atividades como tropeiro. Tanto é que ele é acunhado Tropeiro da Liberdade. Ele trabalhou muito nesse particular, tropeando gado. Os fazendeiros tinham ilimitada confiança nele e entregavam grandes tropas na certeza de que ele cumpriria com perfeição o seu trabalho. Em 1893, durante a Revolução Maragata, o Honório Lemes, que era maragato, se alistou com 20 e poucos anos nas tropas federalistas comandadas pelo general Maneco Machado, Manuel Machado. Esse Maneco Machado, um bravo santanense, participou da Revolução Farroupilha, depois da Guerra do Paraguai e da Revolução de 93. A atuação dele era na zona do Caverá. Ele conhecia como ninguém a Serra do Caverá, e enquanto durante o inverno as tropas revolucionárias se recolhiam ao Uruguai para se refazer, o Maneco Machado permanecia no território rio-grandense, no território santanense, na Serra do Caverá. E lutando ao seu lado, o Honório aprendeu todos os macetes, né, vamos dizer, e passou a conhecer com perfeição a Serra do Caverá. Então, o Maneco Machado foi acunhado de
Leão do Caverá. Muitos anos depois, em 23, quando a Revolução contra o Borges de Medeiros, o Honório ingressou nas forças revolucionárias e terminou usou a mesma tática. Ele se recolhia, depois de alguns combates, de algumas derrotas, ele se recolhia à Serra do Caverá, então ele passou a ser também chamado de Leão do Caverá. Número 2. O Leão do Caverá número 2, ou o segundo Leão do Caverá. A biografia do Honório Lemes é extraordinária. A atuação dele é fabulosa, um homem sem recursos, um homem pobre, sem cultura, mas inteligentíssimo. Ele escreveu páginas imorredoras. Ele fez a Revolução de 23, quando ele se pronunciou aquela célebre frase, um coronel do Exército, quando já da pacificação do Rio Grande do Sul, em dezembro de 1923, esteve no acampamento do Honório e perguntou para ele: general, qual o motivo da sua luta? E ele, naquela seu linguajar típico, diz: olha moço, nós queremos a lei arriba dos homens e não os homens arriba da lei. Depois, é lógico, ele foi passado, essa frase lapidar foi passada para o vernáculo, que diz o seguinte: nós queremos a lei acima dos homens e não os homens acima da lei, que é muito divulgada e citada até hoje com frequência. Depois da Revolução de 23, o Honório continuou no seu trabalho, sempre agrícola, rural, comprando e vendendo gado. E, ele emigrou para o Uruguai depois da Revolução e fez a Revolução de 24, a Revolução Paulista de 24. 1924. 1924. Essa revolução começou em São Paulo, com os tenentes de São Paulo, e se estendeu ao Rio Grande do Sul. Aqui o Luiz Carlos Prestes se revoltou e deu a famosa coluna Prestes, e o Honório assumiu o comando das forças rio-grandenses em Uruguaiana. Também teve participação destacada nessa revolução e terminou sendo, com a derrota das forças revolucionárias, ele imigrou para o Uruguai, onde se dedicou nas mesmas tarefas, muito pobre, com muita dificuldade, na confecção de queijos, etc., e doces, né, no Uruguai. Aí, então, em 25, ele voltou à luta. Mas dessa vez foi sem sorte, em 25, porque o Flores da Cunha, que é muito bem aparelhado, com muita arma, com muita gente, conseguiu, no Ibiqui, aí perto no Ibiqui da Faxina, aí, conseguiu encurralar o Honório entre o Banhado das Marrecas e o rio. E estava muito crescido o rio, e aí então, como haviam falhado muitas promessas, ele tinha pouca gente, então ele terminou, para não sacrificar os seus homens, aqueles que o seguiam, ele se entregou para o Flores da Cunha. Então tem até um diálogo muito interessante. Ele, quando se entregou para o Flores, entregou a arma dele para o Flores, e o Flores: não, um homem como você é digno de permanecer com as suas armas. E aí ele então perguntou para o Flores: general, como é que você prefere que eu o chame? De doutor ou de general? Aí o Flores respondeu: olha, eu sou advogado e sou conhecido como Dr. Flores da Cunha. Por isso eu prefiro que você me chame, então, de Dr. Flores da Cunha. Ele diz: olha, eu fico muito satisfeito, porque o senhor sabe que um índio rude como eu é general. Quer dizer, qualquer um pode ser general. Agora, advogado não, né? Quer dizer, precisa muito estudo e tal. Agora mesmo no Correio do Povo de sexta-feira, comentando um aniversário, 106 anos do Clube Comercial,
alguém lá em Uruguaiana publicou no Correio do Povo uma... Clube Comercial de Uruguaiana. Exato, 106 anos. Lá, depois da Revolução de 23, houve um encontro entre o Flores da Cunha e o general Honório Lemes no Clube Comercial de Uruguaiana. Então, o cidadão que escreveu, até mandei uma carta para lá, hoje mandei uma carta para o Correio do Povo, ele cita esse diálogo como tendo ocorrido em fins de 23, no Clube Comercial do Uruguaiana, e não foi quando a prisão do Honório. Após a prisão, ele foi mandado para a Casa de Correção em Porto Alegre, primeiro para a Brigada Militar. Sobre este encontro no Clube Comercial de Uruguaiana, me parece que o livro aqui, o senhor tem nos seus arquivos, tem uma foto muito bonita dos dois, exato. O Flores da Cunha e o Honório. A foto está no livro, né? Está no livro. Aliás, tem várias ilustrações no livro. E então, quando o Flores da Cunha prendeu o Honório, ele foi mandado para Porto Alegre. E primeiro ele foi para a Brigada Militar, depois ele terminou na Casa de Correção. E aí então, através de um habeas corpus, ele conseguiu a liberdade e veio para a fronteira e se exilou no Uruguai de novo. Quando se preparava a Revolução de 30, ele foi convidado pelo Getúlio Vargas para participar da Revolução de 30. O Flores da Cunha, o Getúlio Vargas era o governador do Estado, na época presidente do Estado, concedeu ao Honório um privilégio. Ele estava sendo procurado pela Justiça do Rio Grande do Sul e morava aqui na fronteira entre Santana do Livramento e Rosário do Sul, protegido pelo Getúlio Vargas. E então ele, poucos antes de eclodir a Revolução de 30, a Revolução eclodiu no dia 3 de outubro de 1930, o Honório adoeceu de pneumonia dupla e morreu nas vésperas da Revolução, dizendo para o médico: doutor, eu preciso de ficar bom para acompanhar a Revolução. E lamentavelmente ele morreu no dia 30 de setembro de 1930. Com quantos anos de idade? Olha, ele tinha ao redor de 30, quase 70 anos. Quase 70. E então essa era uma biografia, era um resgate que era necessário fazer sobre essa figura extraordinária que foi o Honório Lemes. E eu tenho a impressão de que com o meu livro eu não tenho a última palavra, nem sou dono da verdade, mas acredito que esse livro vai contribuir para resgatar a memória do general Honório Lemes. Muito bem. Historiador Ivo Caggiani. O Honório Lemes, o livro Honório Lemes, um herói popular. O mais recente livro da lavra, fruto da pesquisa árdua do historiador Ivo Caggiani. Tem 216 páginas de puro conhecimento e emoção para os amantes de cultura histórica gaúcha, com o selo da Martins Livreiro Editora, onde as pessoas podem adquirir o livro com a vida do Honório Lemes. Olha, de momento ele está sendo comercializado aqui no meu escritório e através de um cidadão, do seu Lúcio que vende os cadernos, ele está vendendo também o livro Honório Lemes. Possivelmente ele vai também ficar na livraria Brizola, né, que é o único ponto aí que ainda nos resta, né, para venda de livros. Nos próximos dias ele vai estar possivelmente à venda também na livraria Brizola. Na livraria Brizola, muito bem. E com o seu Lúcio, que é o que já comercializa, faz a entrega dos cadernos de Santana. Ou aqui no escritório do historiador Ivo Caggiani, Rua Vasco Alves, de frente à APAI. Qual é o número aqui, historiador? 425. Rua Vasco Alves, 425, horário comercial. Alguém interessado pode telefonar 242-1383, que uma pessoa leva o livro na residência. Tá. O livro Honório Lemes, um herói popular, está com uma encadernação lindíssima, belíssima encadernação do livro muito bonito, da Martins Livreiro.
Historiador Ivo Cajani. Livreiro de Porto Alegre. Sim, Martins Livreiro de Porto Alegre, grande editora, uma das maiores do Rio Grande do Sul. Historiador Cajani, inclusive, o senhor não vai fazer sessão de autógrafos, pelo menos por enquanto é o seu pensamento de não fazer sessão de autógrafo em Santana, mas o senhor vai fazer um grande lançamento na Feira do Livro de Porto Alegre, lá na Praça da Alfândega, na grande Feira do Livro, não é? Já fui convidado para lançar o livro na Feira do Livro, em outubro, fim de outubro, parece que é. Tá, que maravilha. Historiador Cajani, aquela outra frase, aquele dito xistoso, aquele xiste do Honório Lemes que todas as pessoas conhecem, o povo conhece. Não se assustemos, se a bala vem por cima, nós se abaixemos. Isto foi verdade? Ele pronunciou essa frase? Pronunciou. Ele tem uma série de... Eu recomendo. Bom, ele disse o seguinte, o general, não, perguntaram para ele, e ele diz, olha, se as balas vêm por cima, nós se abaixemos. Outros dizem que ele disse se acoquemos. Se vem por baixo, nós pulemos. Agora, se vem pelo meio, nós... Então tá, é um verdadeiro documentário este livro do historiador Ivo Cajani, o seu novo livro, Honório Lemes, um herói popular, é um autêntico documentário de leitura obrigatória para todos aqueles que se dedicam ao estudo dos homens que fizeram os fatos e marcaram a gesta gloriosa do velho Rio Grande do Sul. Adquira o livro Honório Lemes, um herói popular. Muito obrigado, historiador Ivo Cajani, pela sua participação na programação da Rádio Cultura. Em nome da direção e funcionários da rádio, lhe desejamos mais uma vez um grande sucesso com este seu livro espetacular, como tem sido todos os seus livros. E o microfone à sua disposição para mais alguma colocação? Olha, eu demorei escrevendo esse livro 3 anos. Mas eu estou com mais 3 livros em andamento, um já pronto. Marechal Nelson de Mello, deve sair ainda esse ano, se Deus quiser. E tenho mais 2 livros que estão também em gestação. Esses outros 2 são sobre quem? Um sobre o Aparício Saravia. Na sua atuação na fronteira, estou recolhendo elementos. Que maravilha! E um outro sobre um outro general santanense. Como é o nome desse outro general? General Cipriano Silveira. Cipriano Ferreira. Santanense, nasceu em Santana, foi interventor no Mato Grosso, comandou a brigada como oficial do Exército, comandou vários anos a brigada, e tem uma folha também extraordinária, idêntico a esse outro livro, que é o Marechal Nelson de Mello, que é um grande santanense, foi ministro da guerra, foi governador do Amazonas, comandou o 4º Exército e foi o autor do maior feito da Segunda Guerra Mundial, das forças brasileiras na Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Historiador Ivo Cajani, desculpe eu lhe perguntar por gentileza, com que idade o senhor está? 67 anos. 67 anos. Há quantos anos o senhor escreve a história de Santana do Livramento? Desde 1950. São 49 anos então, né? Há 49 anos o historiador Ivo Cajani escreve a história de Santana. Então tá, nós fizemos esse trabalho aqui sobre o livro Honório Lemes, um herói popular, que o historiador chegou agora, o historiador da editora, o mais recente trabalho, bem novinho, do historiador Ivo Cajani. Vou continuar aqui no escritório tomando um mate e conversando e aprendendo muita coisa boa, a história de Santana, aumentando a cultura e o conhecimento com o historiador Ivo Cajani. Nesta tarde de quarta-feira, dia 18 de agosto de 1999, quando o relógio marca 20 minutos para 6 da tarde. Acompanhando o lançamento do livro do historiador Cajani para a Rádio Cultura, Antônio Carlos Valente.